Vamos abrir a palavra do Senhor, Salmo de número 3. Salmo de número 3. Vamos ficar em pé. Vou fazer a leitura e os irmãos assim acompanham. O texto sagrado nos diz o seguinte: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos que se levantam contra mim, são muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Amém. Deus seja conosco, abençoa-nos, nos ilumina, nos dá, Senhor Deus, a capacidade para pregar a tua palavra, nos enche do teu espírito, aplica ela aos nossos corações, traz consolo para o teu povo, exortação, conselho, segundo a direção do teu espírito. Assim oramos por Cristo Jesus, Salvador de nossa alma. Amém e amém. Os irmãos podem assentar-se. Aqui está um daqueles belos salmos de lamento. Este salmo está classificado no salmo de lamento, e aqui nós podemos considerar que seja um lamento pessoal de Davi. Ele está classificado do capítulo 3 ao capítulo 7 como salmo de lamento, capítulo 22, capítulo 25 ao 28, também são salmos de lamento. Lamento aqui não se refere a murmurações, a reclamações. Lamento aqui é diante de uma adversidade, de uma tristeza que Deus mesmo muitas vezes impõe a nós. E a gente suplica a eles, pede a ele que Deus dê alívio. E era a situação que ele estava. Davi escreveu esse salmo depois de fugir do seu filho Absalão, que tomou o seu trono. Isso está no livro 2 Samuel, capítulo 15 ao capítulo 18. O rei e os membros da sua corte haviam atravessado o Jordão e acampado em Manaim. Além do próprio filho, que estava perseguindo o seu próprio pai, vinha também crescendo uma maré de deslealdade contra o rei Davi. É tanto que o verso 1 e o verso 6 diz o seguinte: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos que se levantam contra mim. Verso 6, não tenho medo dos milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Quão amarga era a dor de Davi com a conspiração do seu próprio filho contra ele e pessoas de sua própria casa que viraram as costas para ele. E o pior era saber muito bem que tal problema na sua vida era trazido pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor, em decorrência de sua culpa diante de Deus, ao manchar a esposa de outro homem e derramar sangue inocente. Se não houvesse a promessa divina na vida de Davi, de que ele sentaria no trono, e que um maior que ele também sentaria no trono, como sentou e está até hoje, governando de maneira inabalável, que é o Senhor Jesus Cristo, Davi teria sucumbido. Diante dessa oração de lamento, a gente pode perceber 3 pontos aqui.
Primeiro deles, ele reconhece sua dificuldade. Segundo, ele confia no Senhor. E em terceiro, ele vê à frente a vitória. Ele reconhece suas dificuldades. Verso 1 e verso 2. Mais uma vez diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. O rei Davi, meus irmãos, está desesperado, porque ele começa uma oração de maneira inesperada, abrupta, rápida. Ele não faz a liturgia de uma oração. Ele não diz: Senhor, Tu és grande, poderoso, Criador sobre todas as coisas, perdoa os meus pecados, olha para mim. Mas ele começa o salmo logo dizendo: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Isso significa que ele estava desesperado. Seu coração estava aflito. Ele não faz aquela liturgia que nós fazemos na oração, mas já está mostrando seu coração cheio de aflição, cheio de dor. Como muitas vezes nós também passamos por isso. Sua vida está em perigo. Absalão, seu filho, havia demorado formar um grupo para apoiá-lo, porque estava tentando um golpe para com seu pai. Porém, quando aconteceu, ele convenceu Absalão, um número de pessoas. E Davi diz: o número está crescendo cada vez mais, como são numerosos os que se levantam contra mim. Além de seu filho, uma multidão estava seguindo seu filho contra o próprio Davi. Davi não foi somente destronado, mas foi abandonado por quase todos os homens. Ele estava praticamente sozinho. Por que Deus permitiu uma rebelião, meus irmãos, tão grande como essa na vida de Davi? Por que Deus fez isso com ele? Porque na soberania divina, na soberania de Deus, no seu trono, na sua glória, Deus resolveu disciplinar Davi pelos seus pecados de adultério e homicídio. O Senhor disse a ele, através do profeta Natã, o seguinte: com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que sua própria casa venha o mal sobre você. 2 Samuel 12, verso 9 ao 11. Davi reconheceu seu pecado, sua ofensa ao Senhor. E aí, reconhecendo a ofensa ao Senhor, ele pede perdão a Deus. Ele suplica o perdão a Deus. 2 Samuel 12, 13 diz isso. Salmo 51, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me. É isso que ele pede ao Senhor, porque ele reconheceu o seu erro. E ele sabe que o Senhor é um Deus cheio de misericórdia, cheio de graça, cheio de bondade. E Deus, graciosamente, decidiu perdoá-lo. Mas Deus, na sua soberania, também decidiu que ele deveria colher as consequências dos seus pecados. Deus pode perdoar uma pessoa? Pode. E tirar as consequências do pecado? Pode. Mas Deus também pode deixar as consequências do pecado na vida de quem já foi perdoado. E nesse caso de Davi, ele fez. Porque ele é soberano. Eu não digo o que Deus tem que fazer ou deixar de fazer. Ele faz como ele quer e lhe apraz. Porque ele é Senhor. Cabe a mim e a vocês submetermos ao Senhor. Por esta razão, ele confia no Senhor. Salmo, verso 3 e 4, do capítulo 3 que estamos lendo, diz o seguinte: porém, tu, Senhor,
És o meu escudo. És a minha glória. E o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Davi está passando por grandes dificuldades e não ignora que tem problemas e problemas que ele não pode resolver. Que sua mão não pode solucionar. Mas ele olha para alguém que pode, que consegue, que tem poder, que tem a sua majestade, que é o Senhor. E ele olha com fé, ele olha com confiança. O rei sabe que está em perigo, porém ele reconhece que Deus é o seu escudo e a sua fortaleza. O escudo de Davi de todas as ameaças de seu filho e daqueles que estavam menosprezando ele era o Senhor. Salmo 84, verso 9 diz: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Em outro salmo é dito: pois ao Senhor pertence o nosso escudo. O Senhor é quem nos protege. O Senhor é quem cuida de todos nós. Davi se encontra em uma situação vergonhosa por causa de seus próprios pecados e da traição do seu próprio filho, mas Deus é a fonte da sua glória, é a glória de Davi. O próprio Deus é a glória de Davi. Aquela coroa que estava em sua cabeça era o próprio Deus que havia colocado. Era o próprio Deus que havia dado uma promessa de que ele seria rei. E que o seu trono iria ter eternidade. E essa eternidade só teria e tem por causa de Jesus. Absalão transformou a glória dele em vexame. Capítulo 4, verso 2 desse mesmo salmo diz: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Até quando? Mas Deus um dia vai restaurar esta glória. E ele restaurou essa glória. E como foi que ele restaurou essa glória? Colocando um homem impecável nesse trono, chamado Jesus Cristo, o Senhor. A situação, meus irmãos, aqui é desanimadora. Mas o rei Davi sabia que Deus levantaria sua cabeça com uma coroa real. Por que, diante de uma situação tão adversa como essa, ele sabia que Deus iria permanecer ou colocar ele e fazer com que ele permanecesse no trono? Porque ele tinha tanta fé e tanta confiança no Senhor. Porque ele ainda, diante de tudo isso, ele confiava no Senhor, diante do seu filho contra ele e diante de uma multidão de pessoas contra ele. Por que ele confiava no Senhor? Por causa da promessa de Deus, porque Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. Se Deus disse, eu te darei a vida eterna, ele deu a vida eterna. Se Deus disse, você vai morar nas mansões celestiais, você vai morar nas mansões celestiais. Se Deus diz em sua palavra que nós iremos ver face a face Jesus Cristo, nós iremos ver face a face Jesus Cristo. E isso cabe para todos nós que somos a igreja do Senhor, redimidos, lavados no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa promessa está descrita na aliança que Deus fez com ele, registrada no 2 Samuel, capítulo 7. Davi poderia, no momento, ter deixado o trono por causa do seu filho, mas Absalão não conseguiu, e ninguém consegue destronar Deus. Aquele que prometeu que ele sentaria no trono. Deus está no seu trono, controlando toda a situação, meu irmão. Se ele estava controlando a situação de Davi, quanto mais nós. Quanto mais a nossa situação, quanto mais a nossa ansiedade, quanto mais a adversidade que nós encontramos na vida, que não passa nem por isso, de um filho contra nós, de uma multidão de pessoas contra nós, de você olhar para um lado e para o outro e não ver praticamente ninguém ao seu lado, mas sabendo que Deus está do seu lado. Isso fortalece. Isso é glorioso e majestoso. Por esta razão, Davi continua orando no verso 4, quando ele diz: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me responde, sabendo que Deus não abandonou.
É nas dificuldades que nós devemos suplicar a Deus, orar ao Senhor. Por isso, Davi disse mais à frente: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as angústias. Salmo 34, verso 6. Ele também vê à sua frente a vitória. Ele confia no Senhor. Veja o verso 5 ao 8. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos. E aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Quando Davi acorda pela manhã seguinte, o que vem primeiro em sua mente é a proteção do Senhor. É que Deus está com ele. Porque de manhã ele está meditando. De manhã ele está orando. De manhã ele lê a palavra. Ele confia com esse sinal de proteção de Deus, que Deus estará com ele no momento de crise. Amanhã era parte importante na vida de Davi, e todas as manhãs tem que ser parte importante de todos nós. Antes de você colocar o pé no trabalho, suplique a Deus. Acorde mais cedo. Leia as Escrituras. Faça sua oração. Era pela manhã que Davi se encontrava com Deus e o adorava. Esse era o seu horário de meditar, cantar e orar. Capítulo 5 do Salmo, verso 3, diz o seguinte: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Abraão levantava cedo, Gênesis 19 e 21. Moisés acordava cedo, Êxodo 24 e 34. Josué também, capítulo 3. Samuel, capítulo 15, também acordava cedo. Isso não significa que Deus não só escuta as nossas orações pela manhã. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a primeira coisa que deve vir à minha vida e à sua vida é lembrar-se do Senhor. É orar ao Senhor e meditar em sua palavra. Veja que a oração de Davi no verso 7 diz assim: levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Isso nos leva ao tempo em que, assim como Davi, nessa ocasião, encontrava-se, o povo de Israel encontrava-se no deserto. Quando a nuvem de glória que os conduzia ameaçava e se movia, o povo levantava-se do acampamento e partia. Moisés costumava dizer quando o acampamento se levantava: levanta-te, Senhor, e dissipas os nossos inimigos e os teus inimigos. E fujam diante de ti os que te odeiam. Números 10, 35. Davi faz esta oração porque Davi está cheio da palavra de Deus. A oração de Davi estava baseada nas Escrituras, e nossas orações precisam estar baseadas nas Escrituras. De que o Senhor luta pelo seu povo, de que o Senhor cuida do seu povo, cuida daqueles que lhe obedecem, que amam sua palavra. Davi sabia que assim como Deus havia dado tantas vitórias, também lhe daria essa. O Senhor estava adiante dele e que derrotaria Absalão e seu exército. Totalmente. E ele confiava nisso. E foi o que Deus fez. Ele desferiu um golpe no queixo dos inimigos do Senhor. Sabe o que significa um golpe no queixo? O golpe no queixo é um ato de violência contra aqueles orgulhosos. E essa violência só quem pode conceder é Deus. Não cabe a mim e a vocês, mas somente ao Senhor. É Deus que humilha os orgulhosos. É Deus que humilha os soberbos.
Fere nos queixos. Sabe o que é ferir nos queixos? É aquele que é altivo. Está querendo viver acima de todos. Orgulhoso, pretensioso, que gosta de humilhar os demais. Davi diz, quebra o queixo deles. Perceba que Davi não diz, me dá força para eu quebrar o queixo dele. Mas ele diz, Senhor, quebra. Porque é do Senhor que pertence a vingança. Em outras palavras, Davi orava para que o orgulhoso, a pretensão daqueles que levantam contra o Senhor e contra o seu ungido sejam quebradas, humilhadas. Sua confiança no Senhor era tanta que ele vê a vitória adiante e exclama, como diz no verso 8, do Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre o teu povo. Essa situação que Davi estava era também a que Jonas estava na barriga do grande peixe. E ele repete essa oração, dizendo, do Senhor pertence a salvação. Veja que, diante da revolta de Absalão e uma grande parte do povo seguindo ele, Davi não guardou nenhum ressentimento. Isso era a graça de Deus na vida de Davi. Ele não guardou raiva, ele não guardou ira, nenhum tipo de ressentimento no seu próprio coração. Sabe por que ele não guardou? Porque no verso 8 ele diz o seguinte, a tua bênção esteja sobre o teu povo. Esse povo que está contra mim e me perseguindo, que a tua bênção seja sobre o teu povo. Ele estava pedindo a Deus que continuasse abençoando o povo que ele mesmo redimiu, que ele mesmo escolheu. Isso nos lembra a oração de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, quando estava sendo crucificado, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Foi a mesma oração de Estevão, quando estava sendo apedrejado, e diz o texto, então ajoelhando-se, gritou bem alto, não os condenes por causa deste pecado. A vingança não cabe a mim e a vocês, mas a Deus, ao Senhor. O Senhor nos ensina a não guardarmos nenhum tipo de ressentimento. Nós podemos ficar irados com determinada situação, uma ira justa, correta, mas guardar ressentimento. Se nós guardarmos ressentimento no coração, nós iremos definhar. Iremos apodrecer por dentro. E não iremos ver nada de belo no mundo que Deus criou. Nem o próprio Deus a gente consegue enxergar quando estamos com o coração ressentido. Por essa razão, Paulo nos ensina, baseado nas Escrituras, dizendo o seguinte, abençoe aqueles que vos perseguem. Abençoe, não amaldiçoem. Ele continua dizendo, porque a vingança pertence ao Senhor. A vingança pertence a Deus. Ele é o justo juiz. Quais são as aplicações que nós temos para nós nesse texto? Aprenda, meus irmãos, a pregar para o seu próprio coração. Pregue para você mesmo. Quando você escutar um sermão, quando você ler as Escrituras, pregue para o seu próprio coração. Diga, Senhor, eu sou mau. Eu estou guardando ressentimento. Eu estou irado. Essa situação em que eu estou, eu não consigo me livrar, mas dá-me forças para sair dela. E o Senhor dará, gente. Porque o Senhor tem prazer na misericórdia. O Salmo 3, além de mostrar que Davi começava o dia com fé, com oração, começando de manhã orando, ele tinha uma tática de pregar para o seu próprio coração, que estava atribulado. Traga ao seu coração a palavra de Deus. Lembre-se dela. Agora você só irá lembrar se você ler. Se você não ler, você não vai lembrar. O Espírito Santo de Deus faz essa obra na vida de cada um de nós. Quando estamos lendo as Escrituras, ele aplica aquilo ao nosso coração. Não tenha medo de repetir o verso várias vezes. Ler várias vezes. Ruminar aquilo várias vezes.
E Deus vai fazendo com que o seu coração esteja atado à sua palavra, às Escrituras. Outro ponto, e termino com ele, eu quero terminar nas palavras de George Miller, que era um homem de oração. E que em certo momento da sua vida, ele aprendeu a orar depois da meditação da palavra de Deus, depois que ele meditava a palavra do Senhor. Como o rei Davi fazia. Ele disse o seguinte: agora, com essa minha nova prática, ler a Bíblia primeiro, meditar e orar, eu raramente sofro com isso, com a mente divagando enquanto oro. Pois meu coração, sendo nutrido pela verdade, sendo levado a experimentar uma comunhão viva com Deus, eu falo com meu Pai e meu amigo em oração sobre as coisas que Ele traz à minha memória através de sua palavra preciosa. Fico admirado, ele diz, de que não tenha descoberto isso antes. E agora, desde que Deus me ensinou essa preciosa lição, ficou tão claro, melhor dizendo, para mim, que a primeira coisa que o Filho de Deus precisa fazer manhã após manhã é encontrar comida na palavra de Deus para o seu homem interior e depois orar. Coma a palavra do Senhor, alimente-se dela. Ali, aqui há nutrição. E ore a palavra. Ore as Escrituras. E nós iremos ser fortalecidos pelo Senhor. Porque Deus é o nosso consolo, é um refúgio, é um escudo, é a nossa salvação. Ele nos deu Jesus. E Cristo é nosso Senhor. Não há pecado no mundo que venha derrubar um crente, porque o sangue de Jesus está sobre ele. A vida de Davi também era assim. Cristo já havia morrido por ele, gente. Mas Cristo não morreu séculos depois, pastor, sim, séculos depois, mas Cristo já havia morrido, porque o Cordeiro já havia sido imolado antes da fundação do mundo. Que Deus nos ajude, pelo nome de Jesus. Senhor, estamos diante de Ti e da Tua presença e Tua palavra. Seja conosco. Vem nos abençoar. Mostra a Tua palavra a nós e que a gente cresça para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos